Então a gente faz assim agora. Vamos prosseguir para os últimos textos e finalizar o vídeo. Lucas 21, do 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, só nesses textos grandes coisas estão acontecendo aqui, grandes informações. Vou assinalar aqui para vocês. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quarta trombeta. O Senhor está falando aqui das 3 últimas festas. Trombetas, expiação, que está escondida na palavra redenção, e a vinda do Filho do Homem é tabernáculos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. A quarta trombeta afeta a terça parte de cada um desses. Se a terça parte do sol hoje fosse afetada, quais seriam as consequências na Terra? Calcula, pensa nas nações. Pensa na China, na Rússia, lugares frios, até partes do Japão. A terça parte do Sol sendo afetada, consequentemente afeta a terça parte da Lua. Pensa, a terça parte da Lua sendo afetada. O que aconteceria com os mares? Esses luminares, esses luzeiros no céu, trabalham a favor da Terra. Para a Terra servir o homem servir a Deus. Mas se os homens não estão a fim de servir a Deus, e pelo contrário mata os santos do Senhor, Ele vai castigar. As próprias testemunhas vão ferir a Terra, dando essas palavras, dando ordem ao sol, à lua, às estrelas, para que eles sejam feridos e afete a terra. Isso na quarta trombeta. 3 trombetas antes tocaram para aterrorizar os homens na terra, porque vai diminuir comida, vai diminuir água. Durante 1260 dias não chove na terra, irmãos. Um terror. E aí acontecem terremotos, acontecem maremotos. E as nações, bramido de mar, de nações, também nos remetem a povos, línguas e nações. E aqui diz, angústia entre as nações. Tá vendo? Não é angústia só para Jacó. É angústia entre as nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. As nações rugindo. Não tem Isaías 17, vários textos onde mostra muitas águas, mar, ondas, se referindo a povos? Verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Não é nem por estar acontecendo, é pela expectativa de acontecer. Porque, olha a mídia hoje, o homem tem câmera, tem inteligência artificial, tem instrumentos para prever muitas coisas. Eles vão prever terremotos e vai acontecer. Vão prever tufões, vai acontecer. Vão prever maremotos, vai acontecer. Só as primeiras trombetas já vão dar esse recado para eles. E só pela expectativa. Imagina a terça parte, o que acontece na terça trombeta? A terça parte dos mares e dos navios são todos derrubados no mar, todos afetados. A terça parte. Já sabe quantos barcos estão nos mares agora, fazendo intercâmbios, fazendo negócios uns com os outros? Só aí é motivo de guerra, irmãos. De quem vai ser a culpa? A culpa vai ser de um povo que está em Jerusalém profetizando, não é? Pode ver que quando a besta se levanta na metade da semana e recebe poder e autoridade do diabo, a primeira coisa que ela faz é blasfemar contra o céu e contra o que neles habitam e matar o povo que está profetizando. Primeira coisa que ela faz. Verso 27. Aí, quando a terra estiver naquele cenário todo, igual você vê em filme, aí aparece o Salvador, aparece o sol da justiça, como diz em Malaquias 4. Entendeu, irmãos? E o Senhor fala, ora, ao começarem essas coisas a suceder, ou seja, começou a tocar trombetas, a terra começou a ficar de ponta cabeça, começaram os tumultos, as guerras, vocês estão vendo a 7ª cabeça formada já, 10 Nações Unidas. Não é para ficar triste, deixa que eles, os jovens do mundo, tropecem, se cansem, desmaiam só pela expectativa das coisas. Vocês, levanta a cabeça e se alegra.
Ou seja, voa com asas de águia para o deserto e se alegra, porque vossa redenção se aproxima. A redenção é a transformação dos corpos. Isso está em Romanos 8, está em Hebreus com toda clareza. Em Hebreus ainda, ele colocou a palavra redenção e dia da expiação como se fosse a mesma coisa. Dia da expiação, dia que o Senhor Jesus vem. Entendeu? Isso está em conexão com Isaías. Agora, nós lemos do 25 ao 28. Lê do 7 ao 13. Olha o que acontece. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Igual Mateus 24. Só que aqui vai ter acréscimos. Ou você pode considerar lendo isso daqui em Mateus 24 como acréscimo. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Aqui está o motivo de tudo. O povo de Deus vai ter pleno conhecimento do nome do Senhor. Não de pronúncia, mas de revelação do significado da plenitude do significado do nome do Senhor. Eu já tenho falado muito disso no canal. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Aqui estão as testemunhas do Senhor. Tudo isso, guerra, rumores de guerra, perseguições, catástrofes, tudo isso é para dar testemunho. Esse é um recado para quem? Para as duas testemunhas. E para o povo que vai estar ouvindo as duas testemunhas. Entendeu? Ou seja, não é só para judeu, gentios também. Agora, o mesmo Lucas, ele escreveu Atos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Veja bem, primeiro, aqui ia começar as últimas chuvas. As primeiras chuvas estão relacionadas à vinda do Senhor. As últimas chuvas já começam no Pentecoste, tanto é que a pregação já se inicia aos últimos dias. Não é tão fácil explicar isso, eu nem quero abrir aspas aqui para explicar isso porque demora, mas é assim. A última das últimas chuvas acontece agora. A última das últimas. Então, o que acontece? Assim como houve um povo que foi para Jerusalém para esperar a promessa do Pai, no futuro agora haverá também um povo, não só de judeus, porque primeiro é para judeus, depois gentios, vão para Jerusalém esperar a promessa do Pai. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Esse tempo que nós estamos, é o tempo que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A palavra tempos ou épocas, se fosse falada no hebraico, seria a palavra moed, relacionada às festas. Mas, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Igual Apocalipse 11. Elas recebem: e darei poder às minhas duas testemunhas, ou e darei que as minhas testemunhas profetizem por 1260 dias. Judeus e gentios. Quando o Senhor fala: e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra, isso se completa, se planifica agora, no tempo do fim, com as suas duas testemunhas. Nós não somos testemunhas? Somos. Judeus não são testemunhas? São. Como o Senhor fala pelos profetas, já falava para as duas casas: vocês são as minhas testemunhas.
Aí ele faz perguntas relacionadas ao tempo do fim, tipo essas: existe outro Deus além de mim? Não temas, eu anunciei antes, eu falei. Existe um Deus além de mim? Não? Então vai, vocês são minhas testemunhas. Profetiza. Aspas agora nessa palavra, né? Profetiza. Isso é o que nos dá a entender que o Senhor está falando para as duas casas. Esse outro Deus além dele é o anticristo que vai estar aqui, é o próprio diabo querendo se fazer Deus. Entendeu? É isso. É assim que vai somando as coisas do Apocalipse 11 pelas próprias referências que ele te dá. O Apocalipse 11 não é para ficar lendo só o capítulo 11 de Apocalipse e ficar imaginando com a sua cabeça o que seria aquilo. Tem referências para Zacarias, tem referências para Daniel, tem referências para Isaías, tem referências para Ezequiel. Quando o cadáver das duas testemunhas, ou seja, ossos secos, recebe o espírito de vida, eles se colocam de pé. Tem referência para todos esses profetas. Se você não reconhece as referências, você está falhando na revelação do Apocalipse, porque é revelação para os servos. Não é uma revelação literal para você ler e falar, é isso daqui, do jeito que está aqui é. Não é assim. São muitas figuras justamente para Deus trabalhar assim com essas coisas. It's in my veins.